Oi, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um podcast da revista Estampa, o EstampaCast. E hoje o nosso convidado é o Thiago Hubert. Mas como de costume, né? Primeiro eu faço o nosso agradecimento aos patrocinadores aqui do EstampaCast, que é a loja Efeito Casa, que é a loja de móveis e decoração. E a Incógnita, que é uma loja multimarcas feminina e masculina. Nosso muito obrigada pela parceria. E, Thiago, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer ter você aqui conosco. E eu queria que tu se apresentasse. Quem é o Thiago Hubert? Se apresente para o pessoal. Certo, então eu sou formado em psicologia, porém não atuo mais diretamente na área da psicologia e sou músico, né? Tenho uma pós-graduação em educação musical e trabalho atualmente como oficineiro de música, então, nos 3 CAPs aqui de Ijuí, né? Além de também fazer um trabalho voluntário na Associação de Saúde Mental, na Casa Ama, né? Com oficina de música também. Então, eu trabalho basicamente com oficina de música em todos os serviços de saúde mental. Música, né? A minha namorada brinca às vezes que eu sou viciado em música. Vício bom, vício bom. Exatamente. Isso aí. Então, esse é o Thiago. E dou aulas também, toco em bandas e Ijuí, mas né, o meu principal trabalho é com oficinas né, terapêuticas de música dentro dos serviços de saúde mental de Ijuí. Muito bem. Então, eu quero que tu explique, assim, para o público o que é o CAPS, né? Porque eu acho que muita gente também não entende muito bem o que é e qual que é o teu papel dentro da rede de atenção psicossocial de Ijuí e como que o CAPS atua no cuidado das pessoas com sofrimento psíquico. Acho que é bem importante, então, né? Isso. O CAPS, então, né, ele é uma sigla, né, na verdade, para Centro de Atenção Psicossocial. Então, ele surge ali com a questão da reforma psiquiátrica, né, com uma forma de atender questões que envolvam saúde mental de uma forma... Na verdade, o CAPS surge para organizar esse atendimento, né, na questão da saúde mental de uma forma ambulatorial. Então, antes disso, até ali 1970, né, a questão da saúde mental era tratada dentro dos manicômios, né? Então, era aquela coisa que, quem quiser olhar, tem um filme que é o Holocausto Brasileiro, um documentário que fala muito sobre isso, né? E que era condições, assim, insalubres, né? As pessoas eram só trancadas lá. E tipo a partir... bicho, né? Exatamente, às vezes até assim, pior, né? Então, e a partir disso houve todo um movimento, né? Na questão da saúde que envolveu as famílias dos próprios usuários, envolveu profissionais que abraçaram, né? Viram que estava errado e surge, então, ali todo o movimento da reforma psiquiátrica que dura 30 anos até se transformar numa lei, onde surge, então, o sistema que a gente conhece hoje de tratamento ambulatorial, com os famosos postinhos de saúde, as UBSs e estratégias da família. E o CAPS ele surge para organizar, então, toda a rede de saúde mental, né? E a gente tem, então, esse CAPS, ele vai ter formatos diferentes, né? A gente tem o CAPS... AD, que é o CAPS de álcool e outras drogas, que em Ijuí seria o CAPS do Bosque, né? A gente tem também o CAPS infantil, que trata, então, crianças com transtornos mentais persistentes, né? Que aqui em Ijuí é o CAPS Caramelo, e também a gente tem o CAPS para adultos que não têm questão com o uso de substâncias, né? Que seria aqui em Ijuí o CAPS Colmeia. Então, essa rede ela se organiza para atender de uma forma mais humana, né? Então, foi toda uma luta dos próprios usuários, das famílias e profissionais, para a gente ter uma outra visão, uma visão mais humana do tratamento em saúde mental, né? E aí o CAPS, como é que ele vai, né, como ele se organiza para atender, né, essa população que está em sofrimento psíquico, né, que quer tratar a questão de saúde mental. Ele é um serviço, então, na ideia, que nem a gente tem as estratégias de saúde, é um serviço aberto para receber a pessoa lá. A pessoa vai ser acolhida, então, né? Todo mundo que está, às vezes, em sofrimento, pode ir com o familiar lá, vai ser acolhida, né? A pessoa vai ser escutada para ver também em qual serviço que ela vai se encaixar melhor. A pessoa também pode ser encaminhada, porque como a ideia é uma rede, né? E tu falou da RAPS, então a rede de atenção psicossocial,
ela envolve o CAPS, mas envolve outros serviços, né? Então, o próprio postinho de saúde, a própria UPA, né? Que é a unidade de pronto atendimento. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida. O paciente, ele não vai direto para o CAPS, né? Ele é encaminhado pelo postinho ou não? Depende, né? Então, cada CAPS tem sua organização também, né? Mas, por exemplo, o CAPS do Bosque, que é o CAPS de álcool e outras drogas, ele é portas abertas. Então, qualquer pessoa que, né, precisar pode chegar lá, que vai ser atendido, né, vai ser escutado para ver da necessidade e daí, a partir disso, vai ser visto um plano terapêutico para essa pessoa. Né? O CAPS Colmeia, ele é por encaminhamento. Então, vai ser pelo infantil postinho. Também é encaminhamento. E o infantil também é por encaminhamento. Né? Então, esses... E a gente tem também, faz parte da rede, por exemplo, a gente tem um CAPS AD, que é em Augusto Pestana, né? Que ele é em Augusto Pestana, mas ele faz parte da nossa rede porque ele é 24 horas. Então, é uma CAPS que ele pode, então, as pessoas podem ficar lá, né? E pousar lá, né? Mas lá também, se não me engano, tem que ser encaminhado para lá. Né? Sim, até porque se é para posar, para ser uma organização, toda uma né? organização. Né? E dentro dessa rede, então, faz parte também toda a questão social, então a questão da assistência social também é importante, né? Porque a gente sabe que muitos casos também envolve esse lado, né, que é bem importante na questão da saúde mental. Então, é essa a ideia, ser uma rede que vai se auxiliar e vai poder atender de uma forma integral essa pessoa. E o mais importante, né, que contra a ideia manicomial, né, da pessoa poder estar seguindo o convívio dela, convívio familiar, inserido na sociedade. Né? Então, esse é a forma como o CAPS vem trabalhar, né? Dentro da saúde mental. Tá, e agora vamos para as oficinas de música. Então, como que tu acha que elas se integram nesse projeto terapêutico do CAPS e nos planos de cuidado construído com os usuários? É uma parte bem importante, né? Porque, como eu falei antes, a pessoa vai chegar, então, né, no serviço, que nem tu perguntou, chega lá, então, alguns vai ser encaminhado, outros ela chega de demanda espontânea. E a organização do CAPS sempre vai trabalhar nesse sentido de atender a pessoa, escutar ela, para ver qual que é as necessidades dela, né, para o tratamento dela, até para ver se é realmente ali ou aonde ela vai seguir o tratamento dela. E, a partir disso, os CAPS, eles, então, têm equipes multidisciplinares. Né? Então, existe uma equipe ali que vai ter médico, vai ter psicólogo, vai ter terapeuta ocupacional, vai ter enfermeiro, assistente social. Tem farmacêutico? Porque eu sou farmacêutico. Farmacêutico. No CAPS Colmeia tem farmacêutico. Eu acho que no CAPS AD não tem, no CAPS do Bosque. Mas no Colmeia tem, e a gente tem também a farmácia aqui, central, né? Que daí atende essa demanda quando precisa. E tem os oficineiros. Então, tudo isso faz parte dessa ideia de tratamento, né, mais humanizado e mais global das necessidades dessa pessoa. Porque, então, a partir da conversa com ela, a gente vai ver qual a necessidade, se ela necessita um atendimento médico, necessita um acompanhamento psicológico, e também a gente vai oferecer as oficinas, que é uma parte bem importante desse plano terapêutico, porque é na oficina que, às vezes, ele vai conseguir expressar coisas que no atendimento individual não vai conseguir. Ele vai ter essa sociabilização, também essa troca com outros iguais que estão passando pela mesma situação, né? Através de atividades que vão estimular essa pessoa e vão também, né? Eu sempre digo, daí, partindo já do lado da música, que eu defendo, e eu acho que toda oficina deve buscar esse lado também, quando a gente pensa no lado terapêutico, de reavivar, às vezes, potenciais que essa pessoa tem. Que ela nem sabe, às vezes. Exato, que ela nem sabe, ou que ela esqueceu, ou que ela está tão... Né, essa questão da doença mental, ela às vezes te joga tão para baixo, né? Tu se sente tão à margem das coisas que tu esquece coisas que tu pode fazer, né? Tu não acredita mais, né? Nisso. Então, as oficinas, elas vêm nesse lado também. Então, tanto pela música, né? Então, existem oficinas também de artes visuais, oficinas de roda de conversa, sobre temáticas que envolvam, né, assuntos que são importantes, às vezes, dentro do contexto ali do CAPS. Tem oficinas de geração de renda também, né? A gente tem, por exemplo, no CAPS do Bosque, o Substanciarte, que ele faz artesanatos e vende, é uma forma de renda também para aqueles que participam. A gente tem jornal também dentro, que é escrito
pelos usuários, né? E, além disso, então, os grupos de música, né? Que ele vem com essa ideia. A ideia da música ali dentro é poder, né? A gente sabe esse poder que a música tem de trabalhar com as emoções. Então, a gente trabalha muitas vezes com lembranças emocionais que algumas músicas trazem, né? A gente conversa sobre também o sentido das músicas ali para cada uma das pessoas, para eles repensarem questões deles, né? Para se recolocarem também, né? Diante de emoções que estão vivendo. Né? Além de também, né, que a gente trabalha, eles fazem música, então eles tocam, e a gente tem agora ultimamente inclusive escrito, né? Então a gente está compondo músicas a partir de processos coletivos ali dentro dos CAPs. Então, na verdade, os 3 CAPs a gente já, o infantil agora é o último que a gente está terminando a música que eles escreveram e compuseram coletivamente. Então, esse é um lado muito importante, além do que a gente também tem buscado sair, né, das paredes do CAPS, ali da instituição, e se voltar à sociedade aqui para mostrar um pouco mais do que é o trabalho lá feito e mostrar a potência dessas pessoas para a sociedade, né? Para eles se recolocarem também, né? Porque muitos se sentem à margem, né? Principalmente a gente pensar na questão do CAPS-AD, da questão do uso de substância, né? Então existe um preconceito muito grande com quem já passou por essa situação e às vezes essas pessoas ficam marginalizadas. E com as oficinas de música a gente tem ocupado lugares que muitos deles nunca imaginaram que ocupariam, né? Por exemplo, a gente tocou no Natal da Praça, né? A gente tocou no Natal das Nações um ano, a gente já tocou na Expo mais de um ano e esse último ano a gente tocou no Palco das Etnias, no palco grande lá. Então, estão vivendo experiências, né, que às vezes não imaginariam possíveis e é possível, né? Então, eles estão conseguindo estamos conseguindo construir isso. E a receptividade também na comunidade é muito legal, né? Então o pessoal tem apoiado bastante. A gente tem também buscado não só eventos centralizados, mas ir até nos bairros com o pessoal. Teve um ano que a gente fez uma caravana. Não, primeiro a gente fez um sarau itinerante, que era um sarau que ia lá nos postinhos dos bairros, né, nas estratégias de saúde, levar música, e foi no mês ali da luta antimanicomial, falar da questão, então levar informação, mas através da música. Através da música. E foi muito bacana a receptividade, porque como a gente foi lá no contexto, né, de cada um, no bairro que eles moravam e tal, teve uma repercussão ali entre a comunidade que foi muito bacana, né? Teve até uma usuária que ela contou pra gente que um dia veio uma vizinha lá e perguntou pra ela, é vocês que estão alegrando os bairros, né? Que legal. Isso foi muito bacana, de ter esse reconhecimento, né? E isso com certeza ajuda no tratamento, né? Com certeza ajuda, porque tu começa a se perceber de outro lugar, tu pode enfrentar de outra forma, né? Aquele sofrimento que a grande maioria que busca, às vezes, um tratamento ali, tá se vendo num beco sem saída, acha que não tem mais. E ainda quando conseguem ir atrás, né? Exatamente. Procurar ajuda, porque é difícil, às vezes. Eu fico pensando assim, porque geralmente são pessoas de renda baixa, e assim, tenho que trabalhar, tenho que sustentar minha família, mas a pessoa, sei lá, às vezes tá super depressiva e quando não consegue, às vezes comete suicídio. Então, assim, essa coisa também de ter o apoio familiar para levar lá e fazer um tratamento e continuar fazendo tratamento. Então, eu acho que quando se busca essas alternativas, assim, tipo música, quem que não gosta de música? Não tem um ritmo, pelo menos, a pessoa tem que gostar, né? É um chamariz que a gente tem também. Então, o pessoal que busca tratamento, a gente sempre fala, tem oficina ali, daí os profissionais que eu trabalho é sempre em equipe, né? Então os profissionais tem o lá, tá tímido e tal. Não, vem assistir um pouquinho aqui o pessoal, daí a galera vai ver, acha bacana, começa a participar e às vezes é por ali que começa o tratamento, né? Então a pessoa, eu não quero, tem gente, né, que não, eu não quero ir lá falar com o psicólogo. Mas às vezes vai lá no grupo, se sente à vontade, daqui a pouco tá conversando ali, daqui a pouco a psicóloga, né, às vezes acontece, vai junto no grupo, conversa junto ali, então, e essa é a ideia do CAPS, né, tanto que a ideia do CAPS é quebrar um pouco essa coisa ambulatorial, só de sentar paciente, tanto que a gente não gosta de chamar de paciente, a gente chama de usuário do serviço, né, então, sentar paciente, doutor, e só ficar usando medicamento. Isso, não, a ideia às vezes isso é necessário, é importante,
mas a gente quer que seja algo mais acolhedor, né? Algo que ele se sinta à vontade de poder falar e poder se interagir e ir aos poucos criando esse hábito e sair, né? Que é esse o movimento também que a gente está fazendo com os nossos grupos, que é sair do CAPS e ir para a comunidade. A gente quer criar um grande CAPS em extensão em toda a Ijuí para as pessoas, porque esse grupo de música, e é um outro ponto que a gente tem tentado trabalhar, que aconteceu muitos casos de usuários que se tratavam no CAPS, já estavam bem, né? Teriam alta, mas daí é difícil desvincular, porque lá o grupo de música é um lugar legal, que ele gosta de estar, e fora de lá ele não tem outro lugar que ele pode fazer isso. Né? Lá no bairro dele não tem um grupo de música lá saudável que ele pode, né? Então a gente tem também lutado isso, por isso que a gente tem ido para os bairros e tentado movimentar cada vez mais para que a gente tenha espaços, né, saudáveis na nossa sociedade para esse usuário que vai voltar lá, ele possa ter um local saudável fora do CAPS também para estar convivendo, né? Porque daí acontece às vezes algumas recaídas, né? Que é a questão disso, ele volta lá, mas lá é uma realidade que é a mesma que ele tinha antes do tratamento. Né? Então a gente precisa, de certa forma, mexer com isso também. Né? Viu, agora eu estava pensando quanto tempo faz que... Porque eu não sabia que tinha, assim, não tinha ouvido falar. É uma coisa de Ijuí ou uma coisa que já acontece em vários CAPs, assim? Tu diz o que? As oficinas de música? A oficina de música é uma oficina que é comum até ter em CAPs, assim, é um lado, né? A parte das artes puxa muito, então geralmente artes visuais, né? Oficinas de pintura e oficinas de música é mais comum ter, assim. Aqui em Juiz até não saberia te dizer, eu sei que lá, por exemplo, no CAPS do Bosque e no Colmeia, eu sei que eles falavam que teve, no do Bosque eu lembro que tinha um enfermeiro que fazia uma vez, depois teve uma professora que fez um tempo também. Mas tu já está há bastante tempo? Eu agora estou desde pós-pandemia, 2021, né? Teve um período que eu iria embora e acabei voltando, então, né, teve um meio ano ali que eu tive fora, mas, né, desde 2021 aí a gente tem feito as oficinas. E ali não tinha, né? Na pandemia, na verdade, bagunçou tudo, né? E daí, quando eu voltei para Ijuí, eu comecei as oficinas primeiro no CAPS do Bosque, então, na verdade, desde 2021, no CAPS do Bosque. Daí, um pouco tempo depois, eu comecei no infantil e desde o ano passado, tô no CAPS Colmeia também. Né? Não, e criança eu vejo pelos meus filhos, né? Eu tenho 2 pequenos, eles gostam muito, eles tinham aula de música na escola que eles iam e eles gostavam muito, eles vinham cantando as musiquinhas, então, sabe? Isso é para eles, assim... Envolve de um jeito muito bacana. E, né? E é isso, essa questão... Ali também a gente teve já caso, por exemplo, de uma época de usuários ali que eles participavam do grupo e eles começaram, por exemplo, a se reunir fora do CAPS para fazer música, né? Às vezes faz novas amizades, né? Porque um deles tinha violão, daí eles começaram a conseguir uns outros instrumentos para fora do CAPS também se reunir e tocar. Então, e fazer música e ter um convívio saudável, né? Então, isso né, a bandeira que eu defendo como oficineiro, né? Não só de música, mas eu acho que todas as oficinas que acontecem no CAPS, a ideia é isso, é que possa, vamos dizer, respingar fora e criar iniciativas fora que também, né? A gente tem o Substanciarte, que é de geração e renda, que o sonho é isso, a gente conseguir criar espaços fora onde os usuários se organizem e possam criar empresas, né? Que vão fazer o seu artesanato ou outro tipo de produto, né? Para poder ter a renda deles e poder se sustentarem, né? Então, o objetivo é sempre esse. Então, como que o CAPS, eles trabalham nessa reinserção social? A gente vinha falando um pouquinho disso, né? O fortalecimento de vínculos e a construção da autonomia deles, né? Porque às vezes eles vêm tão fragilizados, né? E por meio das atividades com a oficina de música. Isso, então, era como eu vinha falando já, né? A nossa luta ali é sempre isso, né? Eles vêm realmente muito fragilizados, muitas às vezes vêm em situações de crise, então às vezes temos que lidar lá com situações de crise, né? Mas daí existe uma equipe toda para amparar, né? Então a gente vai tentar, de uma forma multidisciplinar, começar a organizar, vai ter a oficina, né?
que vai ser mais uma atividade que ele pode estar ali participando. Os CAPs também tem essa coisa que, eu não falei antes, mas a maioria deles, todos os textos que tem aqui, eles têm essa coisa de, tem as atividades e os usuários eles podem passar o dia lá. Então, dependendo né, do nível ali da questão que ele está passando, ele pode ter um tratamento mais intensivo, né, ou menos intensivo. Então, os casos intensivos, por exemplo, no CAPS do Bosque, no CAPS Colmeia, eles podem passar o dia lá, fazendo atividades, tendo os atendimentos, né? A gente tem a ambiência também. Então, esses CAPs, é uma coisa que eu convido todos a se quiserem ir e conhecer lá, para a gente também quebrar um pouco o preconceito, porque é um local bacana, é um local, a gente tenta criar sempre um local agradável lá para eles se sentirem bem, né? E para poderem ter esse convívio. Então, muitos passam um dia, né? Os pacientes que têm o plano terapêutico ali, eles almoçam lá também, às vezes, dependendo do caso, né? Vai ter toda essa convivência. Mas assim, a maioria deles, às vezes, o que acontece, eu acho, né, na minha opinião? Às vezes, pode ser que eu esteja falando besteira, mas assim, alguns às vezes forçam alguma coisa para tentar assim, encostar, mas eu acredito que a maioria não, né? A maioria vai porque está realmente doente, né? Sim. Assim. Existe também esse pensamento muitas vezes, né? Mas é isso, a grande maioria, porque pensa, tu forçar uma questão, né, para esse lado. Encostar, Isso, pensa todo o sofrimento que tu vai passar, né, a exposição que tu vai passar de algumas coisas. Então, são questões complexas que a gente tem que sempre ver com olhar amplo, né? Óbvio, a gente não vai dizer que não existe a malandragem, mas a equipe que está lá, ela está atenta, capta, né? E ela vai captar e vai dar os encaminhamentos necessários, né? Então, a gente tem um bom diálogo, né? Então, as equipes são sempre bem articuladas, a gente tem reunião semanal para discutir os casos, né? Então, mas a grande maioria, né, é isso, chega no sofrimento, chega em situações assim, muitas vezes degradáveis, né? Mas a equipe está preparada para receber, né? E eu sempre digo, a gente aposta muito, né? Então, nosso trabalho muitas vezes é disso, é de ver ali onde muitos já desistiram, onde ninguém mais vê humanidade, a gente vê humanidade, a gente vê possibilidade e a gente trabalha para isso, né? E a gente antes, não lembro, acho que foi antes em off, a gente comentou da questão de como às vezes pode ser pesado, né? E é uma rotina, e realmente porque mas o mais pesado na verdade é esse trabalho com a frustração, né? A frustração que chega àquele usuário e a frustração às vezes que a gente tem que saber ter sob controle, porque tu vai às vezes investir, tu vai fazer um monte de coisa e ele vai recair. E vai ter algum outro, uma recaída, um outro problema e volta tudo de novo. Então, a gente tem que, às vezes, saber que, beleza, esse é o trabalho, a gente tem que estar sempre apostando, né? Sim. Apostando da forma consciente, não é assim, vamos, né, inocente, não vamos de uma forma inocente. Não, a gente sabe da realidade, a gente sabe da realidade social que a gente está, né? Então, a questão da depressão, né, que nem o CAPS Colmeia, muitos casos, né, de depressão que a gente atende, né? Porque a gente está numa sociedade que ela é muito acelerada e as pessoas acabam em depressão. É atropelado, né? Exatamente. Ela puxa o freio ali e diz não. E cai, não de uma forma consciente, né? Sim. Mas ela não quer isso, mas a saúde mental dela não aguenta mais e ela acaba caindo numa depressão, né? A questão do uso de substâncias. A gente vive uma sociedade extremamente consumista, né? Então, o uso da substância ele entra dentro desse sintoma também. Então, né, o usuário ali, ele está num social e isso a gente também trabalha lá. As substâncias tu diz tanto lícitas quanto ilícitas. Exato, também. Isso, porque a gente atende lá, né? E agora, eu lembrei, tu falou da questão de classe, o CAPS, né, tanto o CAPS do Bosque, como Colmeia, como infantil, todas as classes sociais. Né? A gente tem, e claro, a gente tem uma atenção maior e às vezes a gente precisa de um trabalho maior com pessoas de baixa renda, né? Mas tem pessoas de todas as classes sociais buscam atendimento. Talvez de classes mais altas acabam não buscando ainda por um certo preconceito, né? E por ter, às vezes, buscar outras possibilidades antes, né? Mas
Mas o CAPS, ele é aberto... Não, e na real, o CAPS, assim, geralmente acho que as pessoas de maior renda, vou só no psiquiatra. Mas tu vê a importância de ter toda essa equipe, né, disponível pra ti, e aí, tipo, tu não gasta e tu tem tudo disponível, sabe? O tratamento, ele... Tudo faz parte do tratamento, né? Tanto que... porque o CAPS, ele veio com a ideia de quebrar essa ideia de só atendimento individual, né? Porque não é só isso. Se fosse só isso, teria resolvido há muito tempo já, né? Então, a ideia é ir mexendo de forma completa, né? E em todas as dimensões, né, da saúde mental da pessoa. Então... Viu, outra coisa que eu tava pensando, quantos pacientes mais ou menos tem cada um, assim, pra gente ter uma noção? Bastante. Tipo assim, sei lá, 100 em cada um, assim, é bastante Não, mesmo, né? bem mais que isso, né? Capaz. De atendimento, pensar atendimentos mensais, né, e tal, porque, por exemplo, eu só no meu grupo, né, no CAPS do Bosque, a gente tem no grupo, eu tenho grupo segunda e sexta lá, 20 pessoas a 30, às vezes dependendo do dia. Só de música? No grupo, só no grupo de música. Daí tem outros grupos, né? No Colmeia também, o grupo de música tem nessa média 18, né? A gente lá até tinha botado, vai ser 15 no grupo, mas daí sempre vem um pouco a mais, então fica nessa média de 18 num... E a estrutura física é boa? A estrutura física, sim, a gente tem uma estrutura física que dá conta, assim, né? A gente, claro, tem muito a melhorar, mas a gente tem conseguido bastante apoio. O CAPS, por exemplo, do Bosque, a gente conseguiu uns projetos junto com o fórum para conseguir equipamentos, então a gente tem equipamentos bem bacanas lá para tocar com o pessoal. No Colmeia o nosso grupo é coral, então a gente não depende tanto de equipamentos, né? Legal. Então o pessoal é mais a parte do canto que a gente trabalha. O CAPS Infantil também conseguiu vários projetos, a gente tem um equipamento muito bacana, a gente está fazendo um podcast lá agora também com eles. Com as crianças? São mais os adolescentes. Ai, que legal. Mais os adolescentes que estão fazendo. Claro, eles adoram, porque é uma coisa que tá muito na vida deles, né? Eles olham muito podcast, escutam. É o Podpapo, a gente teve já, ali no final do ano, a gente fez a estreia dele, né? Na festa de final de ano, então eles fizeram meio que conduziram a programação com o podcast. Agora até as coisas de férias a gente está retomando, então, o podcast. Então é isso, a gente tem conseguido né, apoio de diversas formas para poder fazer acontecer. E é diário todos os mesmos todos os dias ou não? Não. A gente tem, então, existe um plano terapêutico ali, que ele vai ter, então, cada dia vai ter atividades diferentes. Até para pessoas que, né, talvez eu não goste de música, mas daí eu gosto de artes visuais, de pintura, eu gosto de fotografia, tem oficina de fotografia também. No infantil lá tem oficina de HQ e mangá, para desenhar HQ e mangá. Então tem várias oficinas diferentes. Então, algumas, dependendo a demanda ali também, que nem a de música, a gente tem... no AD a gente tem 2 grupos, porque a demanda era grande. Então, a gente tem na segunda e na sexta. Mas no infantil e no outro, a gente tem uma por semana. E é bastante gente, né? Isso. Olha só, de que maneira tu acha que a música ajuda a criar vínculos, fortalecer a autoestima e promover a escuta dentro do CAPS, assim? E tu podia compartilhar alguma história que tu te lembra, assim, que foi... Isso, tem vários, né, casos assim que o pessoal vem relatar. Então teve esse caso que eu falei antes ali do pessoal que começou fora, né, fora das oficinas, no dia a dia dele se reunir para fazer música, né. Teve um outro caso de um usuário que a gente atendeu lá, que ele nunca queria entrar, ele não queria ir na oficina. O profissional que atendia ele levava para ele olhar, mas ele não se sentia à vontade, ele tinha questões dele ali que impediam, até que um dia ele participou um pouco. E daí ele participou um pouco, ele foi tocar e ele já era uma pessoa que já tocava. Então ele tinha experiência, ele sabia tocar instrumentos. Então ele começou aos poucos e daqui a pouco ele estava muito à vontade, começou a participar, né, assiduamente do grupo. E uma vez ele me contou isso, então, de como aquilo... Porque ele tinha em casa os instrumentos e ele estava, né, além de outras questões, ele estava numa depressão bem profunda. Ele disse, cara, eu olhava aquele instrumento lá em casa e eu não tinha vontade nenhuma de pegar ele. Né? Que ele dizia que era uma paixão dele, que ele tocava muito e tal, e não tinha nenhuma vontade de pegar o instrumento. E quando ele voltou ali a tocar, daí ele começou a mandar, a gente tinha um grupo do WhatsApp
do nosso grupo de música, que virou a banda do CAPS, né? Aí a gente não chamava de banda, mas daí, de tanto chamarem banda, a gente tá, beleza, então vamos assumir, né? A banda do CAPS, a banda Aprendendo a Viver. E a gente tinha o grupo lá, e ele começou a mandar vídeos dele tocando em casa também. Daí a pouco ele mandou vídeo, né? Que ele voltou a tocar com os grupos que ele tocava, então ele retomou, né, a questão de fazer música fora do CAPS. Então, isso são exemplos que a gente fica muito feliz de ver, né, de como a música ajudou ele a retomar, né, esse lugar que ele estava de não querer mais fazer nada, né, nem a música, que era uma coisa que ele gostava muito, para voltar ao convívio social, né, e voltar a se sentir útil ali dentro e ter um lugar, né? Então, acho que respondendo a pergunta de como pode ajudar, eu acho que a música, ela ajuda a gente a ver que pode ter um outro lugar, né, dentro do social, assim. Então, né, um lugar que não é fora, né, porque a depressão, muitas vezes, a pessoa depressiva se sente fora de tudo, então um lugar que pode ser incluído, né, um lugar que não é à margem, né, como o usuário de substâncias que se sente sempre, né, à margem da sociedade, né, um lugar que pode, de certa forma, tá ali junto. E acolher, né? Acolher. Exatamente, tá também, de certa forma, acolhido. Sim, eu tava pensando, assim, que a música é uma coisa, pelo menos pra mim, é uma coisa que tu escuta. Eu tenho lembranças, assim, da música que a minha filha nasceu. Era Você, do Tim Maia. Ela nasceu. Linda. A gente colocou uma playlist, assim, eu fiz cesárea, e daí durante cesárea. E aí eu lembro perfeito. Então, assim, a música, ela traz essa coisa de memórias da gente, Sim, né? É uma memória afetiva, né? Muito, que é muito mais forte muito. do E que às vezes qualquer toca uma outra, música antiga, pá... Sei lá, tem músicas que eu gosto, tipo Engenheiros do Havaí, Red Hot Chili Peppers, porque meu irmão escutava muito em casa. Meu irmão é 9 anos mais velho que eu, então, tipo... Imagina, quando eu tinha 9 anos, eu não escutava Red Hot Chili Peppers, mas aí ele escutava. Então, assim, sabe? Então, pra ver como... Nossa, é muito importante isso. Bah, que legal. Eu tô assim, ó... muito feliz. E essa coisa da memória, né? A gente trabalha, então, as músicas que a gente traz, sempre... a gente traz junto com eles, né? Então, a gente conversa também, não é só fazer música lá, né? A gente tem essa parte de conversar sobre música, né? A gente trabalha de várias formas, né? Então, de trazer um dia uma música e a gente conversar sobre a letra dela. A gente faz muito isso também. Legal. De alguém deles, né? Algum dos usuários traz lá, fala, tal música, tem uma letra legal. Beleza, então vamos... Próxima oficina, vamos aqui sentar todo mundo e escutar mais de uma vez, escutar com calma, tentar entender o que tem, cada um poder falar do que aquela música, né, mexeu com ele, para daí, a partir disso, às vezes aquela música entra pro nosso repertório, né? Porque daí não é só mais uma música no repertório, é uma música que tem sentido. Exato. Por exemplo, uma das músicas, das primeiras que a gente tinha do repertório do grupo era O Sol, do Jota Quest, que foi uma música também que um usuário trouxe, que ele falou, essa música, quando eu estava no fundo do poço, que eu comecei a vir no CAPS, um enfermeiro que ele tocava essa música. E eu não participava do grupo, mas eu ficava lá deitado, mas eu ficava ouvindo, e aquela música me deu força para conseguir continuar ali, resistir e seguir meu tratamento até estar hoje. E hoje ele faz parte da banda, toca, puxa a frente de todo mundo, ele é quase um auxiliar terapêutico dentro do grupo. Ele ressurgiu, assim, das cinzas, exato, quase, né? Então, e é uma música, então, ela tinha e a gente tocava, né, e toca ela até hoje, assim, porque é uma música que tem um sentido muito forte, assim, né? Então, tem esse lado, claro, também, né? A gente faz o trabalho, como eu falei, de composição agora que a gente está fazendo, que também é muito bacana. A gente tem, né, 2 músicas compostas com o CAPS do Bosque, uma com o Colmeia e uma com o Infantil. Então, a gente quer, né, trazer essas músicas para eles poderem falar aquilo que pensam, né? Aquilo que sentem, né? E trazer música, trazer sentimento e trazer informação sobre a importância de todo mundo cuidar, né, da saúde mental. Então, que a gente às vezes esquece, né, mas é um pilar bem importante. Exatamente. Porque se tu não tá bem ali, tu não vai estar bem pra tua família, vai respingar em todo mundo, né? Exato, né? Olha só, na tua visão, qual que é a importância do CAPS para a comunidade e como a sociedade pode contribuir para reduzir esse estigma que tu vinha falando, né? Porque o que a gente lembra, assim, essa coisa do manicômio, eu acho uma palavra tão pesada. O que tu lembra manicômio? A pessoa daqueles filmes com o negócio branco lá enrolado. É isso que tu lembra, né? No manicômio, assim, eu acho pesado, né? Então, o que tu acha que a sociedade pode contribuir para reduzir, então, esse estigma?
A gente tem, então, né, da função do CAPS, a gente já falou bastante aqui, né, que mas talvez de uma forma resumida falar agora, acho que o CAPS, ele tem essa função de ser, né, que é a função histórica dele, de ser organizador do cuidado em saúde mental dentro da saúde do município, mas ser, então, esse local para movimentar a discussão de saúde mental dentro da cidade. Então, acho que o CAPS, ele tem que, né, por isso que a gente saiu bastante para fora das portas do CAPS, porque a gente quer que todo mundo conheça o CAPS como ele é, né, e que a gente consiga quebrar esse preconceito, né? A gente está numa época, tá em voga, né, o tal do meme do CAPS, né? Então, fugiu do CAPS, essas coisas assim. Sim. Então, é uma coisa que a gente precisa, né? É bacana que tem o meme porque o pessoal ouviu falar mais do CAPS, né? É uma coisa que a galera não via falar, só que a gente precisa falar e desmistificar as coisas, né? Porque, por exemplo, fugiu do CAPS. Ninguém foge do CAPS porque ninguém está preso no CAPS, né? Qualquer um pode sair, ir e vir a hora que quiser, né? A gente tem dentro da rede de saúde mental a questão da internação ainda hoje em dia, mas que não tem a ver com aquela internação manicomial. Que a internação hoje em dia é uma internação que geralmente vai ser o próprio usuário que vai pedir, ele que vai querer, para fazer uma internação para desintoxicar, né? Aqui quando tem Juiz. Em Juiz, dentro da rede, a gente tem dentro do HCI, né, que é a referência, e tem também leitos de internação no Hospital Bom Pastor. Né? Viu, mas tem não tinha em Cruz Alta alguma coisa assim também, mas eu acho que é para dependente químico só. É que daí tem a diferença que essa internação é uma internação hospitalar, né, para desintoxicação, ou também em outros casos, por exemplo, em casos de tentativas de suicídio, às vezes acaba indo para essa internação. Daí existem também as comunidades terapêuticas, eu acho que e daí são outras questões, né? A comunidade terapêutica, ela não faz necessariamente, né, parte dessa rede, mas ela é um recurso também, onde também o usuário vai ir por vontade dele, para permanecer mais um tempo lá fazendo desintoxicação e se mantendo lá fora do convívio, digamos, social dele, né, normal. Né? A internação, ela tem um tempo X, então ela é um tempo fechado, geralmente de, eu não lembro agora exatamente, mas tipo 15, 17 dias, acho que até 21 dias, né? Que a pessoa, a qualquer momento, se ela achar que não precisa mais, ela pode sair, então não existe, a não ser internações então que são feitas por via judicial. Daí, algumas internações via judicial a pessoa vai ter que permanecer, mas também é geralmente em torno desse tempo, né? E isso é uma coisa, mas também é a última, né, dentro da rede de atenção, nível. É a última, assim, a pessoa ela tá ou num uso muito, muito grande, ou tá numa situação, né, que é mais saudável para ela ficar lá na internação do que continuar no convívio dela, né? Tem às vezes a pessoa está com ideação, suicida, alguma coisa assim, então é levada a essa internação, né? Mas a ideia é tudo dentro da rede, ela vai lá, mas a hora que ela sair, ela precisa já estar vinculada com um dos CAPs dentro da questão dela, né? Para ela ter um acompanhamento, porque aquilo é um momento, né? Eu faço, na verdade, oficinas também dentro de uma das internações do município. Então eu vou lá fazer música com o pessoal dentro da internação. E a gente sempre conversa lá que é importante eles entenderem que aquilo é um momento, né? Então a internação, a gente tem uma ilusão, e aí tu falando também antes às vezes preconceitos e as ideias que a gente tem ainda, né? Que ter a ideia que uma internação é o tratamento e é a salvação. Não, a internação é um momento onde tu vai poder parar e se reorganizar, mas ao sair tu tem que buscar... A vida inteira se tratando, exatamente. Não é um negócio que tu vai tratar com antibiótico e deu e acabou. Exatamente. Então, tu vai ter que seguir com esse cuidado ao longo do tempo. Então é isso. E com acompanhamento. E com acompanhamento, exatamente. É importante, isso aí. Eu não sei se respondi a pergunta. Eu acho que sim, né? Então tá muito bom o bate-papo, mas temos que encerrar, né? Então, o Estampa Cash também quer contribuir com essas causas importantes, né? Então, conta sempre conosco. E eu gostaria muito de agradecer, assim, porque abrir esse espaço para a gente poder falar, né? E, claro, a gente tem muito a falar, eu disse que você tem que cuidar para não falar pelos cotovelos, mas, assim,
é muito importante esse espaço porque a gente chegar na comunidade, a comunidade entender o lugar que é o CAPS, que é um lugar de acolhimento, que é um lugar que deveria a comunidade estar lá dentro também, né? Então a gente tem trabalhado bastante isso para tentar trazer o pessoal também para vir, conhece o CAPS, poder participar das atividades. Então tem agora no Janeiro Branco vai ter essa atividade, mas acompanhem aí, tem a rede social da saúde de Juí, sempre está lá anunciado as coisas, né? A gente tem outros espaços, né? Eu comentei antes por cima, a gente tem a Associação de Saúde Mental de Juí, né? Que é a casa, e tem a Casa AMA, que, né, está dentro da Associação de Saúde Mental, que é um espaço que ele não é de tratamento, né? Mas ele é um espaço de saúde mental, né? É um espaço onde pessoas que já tiveram alta do serviço podem ir lá participar, tem oficinas lá também, tem rodas de conversa, tem atividades muito bacanas. Então são coisas que a gente precisa que esteja circulando e que todos possam participar e colaborar, né? Então a gente agradece esse espaço, é maravilhoso. Eu falei antes, até eu vi aqui as revistas, eu vi que tem uma aqui que tem a reportagem da nossa caravana da saúde mental, que foi é um protótipo aí que a gente está começando, que é juntar a galera, né? Como eu estou agora circulando nos 3 CAPs e na Casa AMA, que eu faço trabalho voluntário, a gente está tentando juntar toda essa galera e fazer uma atividade que ande por Ijuí aí, né? Que passe por Ijuí itinerante, levando essa informação e conectando, né? A gente, né? E tu pediu antes da música. Para mim, a música, a principal função dela é conectar as pessoas. Então, porque ninguém faz música sozinho, né? Quando tu tá lá sozinho tocando, tu tá pensando em alguém que vai escutar, né? Então, tu tá sempre conectado, né? Quando a gente faz música junto, por mais que a gente não seja um músico profissional, mas tu vai aos poucos se conectando. É isso que acontece muitas vezes no grupo. Chega pessoas novas que nunca tocaram, mas aos pouquinhos a gente vai, ensina ali, vem devagar, vai escutando e daqui a pouco já está conectado ali junto com todo mundo. Isso, muito legal. Então tá, a gente agradece a tua participação e eu agradeço também aos nossos patrocinadores, a Efeito Casa e a Incógnita. E é isso, nos sigam nas redes sociais, no Spotify e no YouTube também, tá? Até a próxima. Beijo.